A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número 13 ao verso de número 52, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz as Sagradas Escrituras. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia à oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram em Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou seus costumes no deserto, por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles, e depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel, e depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim, e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, quem executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as suas alparcas dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, e a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, o que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que assim se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma coisa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são as suas testemunhas para com o povo, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sejai-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecerei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém não vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, e gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a quem permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram:
É mister que vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que não voltamos para os gentios. Eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor, amado, no verso 3 nos diz: mas João, apartando-se deles, qualquer que tinha sido o problema ocorrido entre Paulo e João e Marcos, foi suficiente para Paulo não querer mais a sua companhia na viagem. Atos capítulo 15, verso 36 a 39. Mas João Marcos provou ser fiel ao ministério de Paulo tempos depois. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Porque Paulo e os que estavam com ele passaram por Perge, mas não pregaram o evangelho ali? Paulo deve ter tido algum problema de saúde que forçou a passar direto pelas terras baixas de Perge e ir para Antioquia da Pisídia, um lugar mais alto, cerca de 3.600 metros acima do nível do mar, e de clima mais agradável. Mais tarde, quando Paulo escreveu às igrejas da Galácia, ele falou sobre a fraqueza da carne, Gálatas capítulo 4, versículo 13, que pode ter afetado os seus olhos de alguma forma. Alguns acham que Paulo teve malária, e isto o deixou com terríveis dores de cabeça e febre, que impediram momentaneamente de pregar. Talvez isto seja o que Paulo queria dizer quando se referiu ao seu espinho na carne. Verso de número 15. Era costume os principais da sinagoga considerarem alguém para falar na congregação. Levantando-se Paulo, os rabinos geralmente ensinavam sentados. Paulo talvez tenha se levantado para que todos ouvissem melhor. Lucas capítulo 4, verso de 20 a 21. Alguns manuscritos antigos consideram os quase 450 anos como o período antes dos juízes, citado dos versículos 17 a 19. Em ambos os casos, a referência do período é algo muito vago. Davi, varão conforme o meu coração, verso de número 22 a 35. O que Deus viu em Davi foi um grande desejo de fazer a sua vontade, e isso jamais mudou durante toda a sua vida. Ao contrário do rei Saul, que era um homem guiado pela sua própria vontade, Davi confessou seus pecados e arrependeu-se na mesma hora. Salmos 51. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Versos de número 36 a 37. Paulo afirmou que Davi não podia estar falando de si mesmo em Salmos 16, verso 10. Quando Davi morreu, seu corpo voltou ao pó com todas as outras pessoas. Pedro diz sobre isso em Atos 2, verso 29 a 31. Davi estava falando do Messias, que ressuscitaria dos mortos como a derradeira prova de que era filho de Deus. Romanos capítulo 1, verso 4. Versos de número 38 a 44. Por ele é justificado todo aquele que crê. A justificação é um termo legal que significa declarando o inocente e uma declaração legal de que a pessoa foi absolvida e não deve mais nada. É pela justificação que alguém se torna justo e aceito por Deus. A morte de Cristo foi o pagamento pelo nosso pecado, o que fez com que os nossos pecados fossem perdoados. Quando Lucas fala dos judeus, ele não se refere aos judeus. Os judeus citados no versículo de número 43, aqueles que os exortavam e os continuassem na graça de Deus, queriam mesmo conhecer a verdade. Os judeus desse versículo eram os líderes, aqueles que tinham autoridade religiosa. Quando os líderes judeus viram que as multidões estavam seguindo a Paulo, eles mudaram de opinião e ficaram cheios de ciúme, principalmente por muitos do que seguiam eram judeus. Verso de número 46 a 50. Vos não julgais dignos da vida eterna.
aquele que está convencido de que não precisa de perdão de Deus, já está condenado a si mesmo. Os judeus sacudiam o pó dos pés quando saíam de uma cidade gentia. Esses judeus que rejeitaram o evangelho em nada eram diferentes dos gentios ímpios. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.